Essa expressão, o jugo, ele era um instrumento de madeira que era colocado, não é mesmo, sobre o pescoço de dois animais, para que eles pudessem trabalhar juntos. Daí vem a expressão da prática agrícola, né, daquela época. E, podendo trabalhar juntos, eles pudessem, então, fazer o arado da terra, puxando cargas pesadas. E para que o trabalho fosse eficiente, a força, o ritmo, nós observávamos que, inclusive, o porte dos animais deveriam ser semelhantes, iguais, porque senão acabava causando o quê? Dor e sofrimento aos animais. Dor e sofrimento àqueles dois que estavam tentando puxar o jugo, não é mesmo? Esse instrumento de madeira colocado sobre o pescoço dos animais. Enquanto um puxava demais, o outro era de menos. Um puxava para um lado, o outro puxava para o outro. Então veja que, desde a lei de Moisés, era proibido o uso de dois animais diferentes no mesmo jugo. É falado em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 10, o seguinte: não lavrarás conjunta de boi e jumento. Veja como é interessante a origem, como como todas as coisas vão acontecendo, e até os dias de hoje nós observamos aquilo que é possível acontecer e dar certo nas nossas vidas, e Deus está aí para nos orientar em relação a todas essas coisas. Então, veja que na prática, isso era proibido como uma regra agrícola, na época de Moisés, um símbolo de que coisas incompatíveis não deveriam ser unidas. Então, veja o perigo também desta questão desse jugo desigual, desse entendimento desigual, dessa caminhada diferente entre duas pessoas, que o matrimônio nos orienta que é uma só carne, um só propósito. Existem valores relacionados à esposa, ao esposo, à mãe, ao pai, aos filhos, à educação, à estrutura desse núcleo familiar cristão, que é muito diferente, às vezes, dos nossos irmãos que não têm ou professam a mesma fé que a gente. Então nós observamos que muitas pessoas ignoram este conselho bíblico, palavra de Deus para a sua vida, e acabam se unindo a pessoas que não compartilham da sua fé, que não vivem o Evangelho. E existe muitas vezes, por parte daquele que está nessa tentativa, na verdade, um afastamento de Deus, um afastamento entre o casal, que deveria ser um vínculo, deve ser um vínculo em que ambos busquem crescer espiritualmente juntos. Então veja que decorre desse jugo desigual muitas consequências que nós poderíamos ter livramento se obedecêssemos a palavra de Deus. Obedeça, meu irmão, compreenda a orientação do nosso Senhor. Deus nos fala no capítulo 6 do segundo livro de Coríntios, a partir do verso 14: não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, que não há comunhão de ideias, de postura, de posicionamento, de objetivo, de propósito em pessoas que pensam diferente no que se refere a todas essas coisas. É muito falado nas igrejas e nos estudos que vemos este viés direcionado às uniões matrimoniais, mas também nós devemos observar que em tudo nós devemos obedecer a palavra de Deus, em todas as áreas nas nossas vidas. Veja que
A nossa vida financeira depende muito da nossa postura e da nossa fé em Deus também, da forma como nós gerimos, que nós conduzimos os nossos negócios. Nós não venhamos a nos colocar em circunstâncias dessa natureza, que nós venhamos a nos afastar, não estabelecermos alianças em relação a todas estas coisas, independentemente do viés, que nós venhamos enquadrar estas orientações de Deus nas nossas vidas. Veja que a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta que nós devemos andar em honestidade, respeito e amor ao nosso Deus, que é a nossa prioridade. E se nós entramos em alianças com pessoas que não seguem estes valores e estes princípios, cedo ou mais tarde nós enfrentaremos, nós nos sentiríamos coagidos, enredados, constrangidos, pressionados, comprometendo muitas vezes a nossa fé, aquilo pelo qual nós lutamos tanto para não nos corrompermos às coisas deste mundo. Então veja que o jugo desigual, essa convivência, estabelecer alianças com pessoas que não professam a mesma fé que você, acaba afastando você de Deus. Nós devemos ter a sabedoria para escolhermos a quem nos associarmos, estabelecermos alianças de forma íntima, comprometedora em relação às nossas vidas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É aquela questão, as pessoas acham que elas vão poder dominar aquela circunstância, que pessoas que não têm valores cristãos, que não obedecem à palavra de Deus, serão capazes a ouvir você. Pessoas que não têm comunhão com Deus, que não ouvem a Deus, que não obedecem a Deus, vão levar em consideração a sua opinião. Por qual motivo, meu irmão? Observamos isso quando nós vemos os diferentes tipos de relacionamentos e influências que são capazes de atingir a todos nós. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, de carnalidade. E nos cabe, como é orientado na palavra do Senhor, nós fugirmos da aparência do mal, sequer da aparência do mal. Não é mesmo? Então nós temos tantas orientações para a nossa segurança, para a nossa vida, para nós compreendermos, entendermos como que nós vamos aplicar todas estas coisas, este contexto que nos é apresentado pela palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, veja que, como nós falamos no início, o jugo, essa expressão, o jugo, ele era um instrumento de madeira que era colocado, não é mesmo, sobre o pescoço de dois animais, para que eles pudessem trabalhar juntos. Daí vem a expressão da prática agrícola, né, daquela época. E, podendo trabalhar juntos, eles pudessem, então, fazer o arado da terra, puxando cargas pesadas. E para que o trabalho fosse eficiente, a força, o ritmo, nós observávamos que, inclusive, o porte dos animais deveriam ser semelhantes, iguais, porque senão acabava causando o quê? Dor e sofrimento aos animais. Dor e sofrimento àqueles dois que estavam tentando puxar o jugo, não é mesmo? Esse instrumento de madeira colocado sobre o pescoço dos animais. Enquanto um puxava demais, o outro era de menos. Um puxava para um lado, o outro puxava para o outro. Então veja que, desde a lei de Moisés, era proibido o uso de dois animais diferentes no mesmo jugo. É falado em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 10, o seguinte: não lavrarás conjunta de boi e jumento.
Veja como é interessante a origem, como como todas as coisas vão acontecendo, e até os dias de hoje nós observamos aquilo que é possível acontecer e dar certo nas nossas vidas, e Deus está aí para nos orientar em relação a todas essas coisas. Então, veja que na prática, isso era proibido como uma regra agrícola, na época de Moisés, um símbolo de que coisas incompatíveis não deveriam ser unidas. O jugo, esse instrumento de madeira que era colocado sobre o pescoço dos dois animais, os dois animais não deveriam ser incompatíveis, porque acabaria causando dor e sofrimento, e não haveria o cumprimento do propósito, que na época era do arado da terra. Então esse jugo colocado sobre incompatíveis não dá certo. Desde a lei de Moisés já se observava estas coisas. E na palavra de Deus é utilizada essa expressão para que nós venhamos a observar e trazer para as nossas vidas dentro do sentido espiritual, representando relacionamentos, alianças que podem influenciar a vida espiritual de uma pessoa. Isso é muito perigoso para você que é cristão, que está nessa busca de vencer o mundo todo dia, não é mesmo? Afastar-se daquilo que não lhe convém, estabelecer alianças, vínculos com aquilo que lhe é incompatível, com o que é incompatível à palavra de Deus e ao propósito que Deus tem para a sua vida. Jesus nos ensina que o jugo de Cristo, do Messias, o seu jugo nos traz descanso e paz, diferente do jugo desigual, que nos prende a coisas que nos afastam de Deus. Quantos exemplos nós já vimos de pessoas que estavam firmes na palavra do Senhor e se desviaram em decorrência da influência de outras pessoas. Quantas famílias unidas na palavra do Senhor diante de Deus e caíram no erro em decorrência da influência de pessoas que não compartilhavam do mesmo entendimento e valores relacionados à união familiar. Quantos filhos se perderam? E estou falando aqui também para pais. Quantas vezes pais viram com seus próprios olhos e testemunharam a decadência dos seus filhos pelo fato do jugo desigual. Criarem alianças, se unirem a pessoas que não estão de acordo, não vivem a palavra de Deus, consideram a existência de Deus, o valor da família, afastam, inclusive, aqueles filhos da família, vivem em circunstâncias que não nos cabe julgamento, mas influenciam, desvirtuam, afastam, destroem famílias, em decorrência dessa diferença de entendimento que nós devemos tomar realmente muito cuidado, meus irmãos, como o atalaia, aquele que ficava sobre a torre, observando os perigos e alertando o povo. Nós sejamos atalaias dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, atentos em relação a tudo que possa vir para tentar destruir um escolhido de Deus.